Vamos dar início ao nosso culto, à nossa escola bíblica dominical, saudando a todos os irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos começar orando, pedindo orientação de Deus, pedindo para que Ele habite nos nossos corações, pedindo para que Ele nos fale nesta manhã através da Sua palavra. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de em espírito, Senhor, nos unirmos a Ti, aos nossos irmãos, Senhor, através das redes sociais, para buscar os Teus ensinamentos, buscar a Tua palavra, Senhor, e também levarmos as nossas petições a Ti, Senhor. Esteja, ó Deus, falando aos nossos corações, abençoando a cada lar participante deste culto, dando-nos, ó Deus, as Tuas bênçãos, a Tua graça, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, esteja abençoando e que os nossos corações estejam preparados para receber, meu Deus, a boa semente que é a Tua palavra. Abençoa-nos nesse propósito. Nós oramos agradecidos com o perdão dos nossos pecados, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Santo, Santo, Pai bondoso, Santo, Santo, Deus poderoso, entregamos nossos corações a Ti em devoção, Pai bondoso, te adoramos, Santo, Santo, pela cruz nós somos redimidos, elevamos nossas mentes em constante adoração, Cristo amado, te adoramos, Santo, Santo, Santo Espírito, enche de poder as nossas vidas, suplicamos Tua graça, Teu auxílio e direção, Santo Espírito, te adoramos. 1 Crônicas 16, 25 a 29 diz assim: Porque grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível é do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos, porém o Senhor fez os céus. Louvor e majestade há diante dele, força e alegria no seu lugar. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante Ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Por isso estamos aqui para adorar nosso Deus na beleza da sua santidade, para presentearmos a Ele com as nossas vidas, para dar glória ao nome dEle. Louvemos ao Senhor. É porque eu
os nossos pedidos, os nossos anseios, os nossos agradecimentos perante o altar do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez estamos perante Ti, Senhor, para trazermos os nossos agradecimentos, para trazermos os nossos louvores, para trazermos, ó Deus, a nossa adoração, Senhor. Receba, ó Deus, esteja cuidando de nós, Senhor. Nós estamos aqui também para te pedir, Senhor, para interceder uns pelos outros. Ó Deus, te pedimos primeiramente, Senhor, por aquelas pessoas que estão enfrentando fortemente, Senhor, esta doença. Ó Deus, pedimos, Senhor, dê vitória a cada um deles, ó Deus, e outras doenças também, Senhor, os nossos irmãos, os nossos amigos que estão acamados, que estão em leitos de UTI, que estão, ó Deus, nas suas casas, buscando a recuperação, buscando a restauração da saúde, Senhor, nós pedimos que a Tua mão poderosa e curadora esteja intervindo, Senhor, através de medicamentos, através de tratamento, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que Você esteja orientando aos médicos, ao corpo clínico, ao corpo cirúrgico, que estejam fazendo as intervenções necessárias, Senhor, mas guiados por Ti. Ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe a cada uma dessas pessoas que tem cuidado dos enfermos, Senhor, desde a pessoa que recebe ali, desde o vigilante que está à porta, até, Senhor, a direção dos hospitais. Cuida de cada um, ó Deus. Nós somos gratos por essas vidas, Senhor. Somos gratos por aqueles, ó Deus, que têm ajudado, Senhor, com que permaneçamos, Senhor, tendo a oportunidade de nos alimentar, Senhor, de nos locomover. Esteja, ó Deus, abençoando a todos esses que fazem parte dos serviços essenciais, Senhor. Meu Deus, nós te pedimos, Senhor, abençoe e cuide daqueles que, teoricamente, Senhor, o serviço não é essencial, mas que estão faltando alimento nas suas mesas, estão faltando roupas, estão faltando, ó Deus, pagamentos das contas básicas, Senhor, das quais eles necessitam diariamente. Ó Deus, abençoe, Senhor, para que eles possam se restabelecer. E enquanto isso não acontece, abençoe para que o Teu povo cuide deste, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que vivemos em um mundo onde as pessoas olham somente para si, mas a Tua igreja tem olhado, Senhor, as necessidades desse povo. A Tua igreja tem olhado, Senhor, intercedido não apenas por isso, mas também pelos nossos governantes, pelos nossos líderes, Senhor, que deveriam ser capazes, Senhor, de esquecer todos esses problemas políticos e olhar para o povo, Senhor, mas a nossa esperança não está nele. Não estão neles, Senhor. A nossa esperança está no Senhor, Senhor. O Senhor que fez os céus e a terra e que é o cuidador de cada um de nós. Te pedimos, ó Deus, pelas famílias enlutadas, Senhor. Muitas pessoas tendo a sua vida ceifada por essa doença, Senhor. Muitas delas, Senhor, através da Tua soberana vontade. Muitas delas, Senhor, através da Tua permissão, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito esteja consolando, esteja confortando a cada uma dessas pessoas enlutadas, sejam familiares, sejam amigos, sejam conhecidos, Senhor. Nós sabemos a dor que essas pessoas sentem, Senhor. O Teu Filho Jesus sofreu essa dor, Senhor, ao ver Lázaro, Senhor, ao saber de Lázaro. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor conforte o coração dessas pessoas, Senhor, dos nossos amigos, dos nossos familiares, dos nossos corações. Meu Deus, te pedimos que o Senhor continue a fortalecer os Teus servos, Senhor, no propósito de levar a mensagem do Evangelho às pessoas, Senhor, de levar esperança às pessoas, de levar paz às pessoas, sendo instrumentos Teus, Senhor, e pregando a Tua palavra. Te abençoe, Senhor. Te peço pela vida do pastor Valdomiro, Senhor, te louvamos porque ele tomou a segunda dose da vacina, Senhor. Que outros irmãos tenham essa oportunidade. Que outros irmãos, ó Deus, possam ter essa bênção, Senhor, de serem mais protegidos, Senhor. Nós sabemos que muitas das vacinas não alcançam 100%, Senhor, mas temos visto e ouvido quanto elas são eficazes, Senhor, na questão de internações,
e de óbito, Senhor, elas têm evitado isso. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Esteja abençoando o pastor, no propósito que o Senhor tem na vida dele, Senhor, na condução do teu povo, da mesma maneira de outros pastores, Senhor. Meu Deus, receba o nosso louvor, nossa adoração, Senhor. Fala aos nossos corações nesta manhã. Nós pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Seguro estou, não tenho temor do vão, sigo guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor real, ele seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará do pecado e me livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Amigo eterno veio do Salvador, ele esconde a minha vida em seu poder. Eu vencerá, não posso do malfeitor, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiar então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheia de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo a minha vida ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre vivo e cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. No perigo que se cala, ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Vamos ler Atos capítulo 12, de 18 a 25, continuando. É o texto que nós lemos, começamos a ler o capítulo 12, nós lemos até o 17, estudamos até o 17, hoje do 18 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judeia para Cesareia, ficou ali. Ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez uma prática. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e com medo de bichos expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço,
voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Amém? Nós falamos no domingo, nós vimos no domingo passado, sobre duas certezas maravilhosas que nós tiramos do verso 1 ao verso 17 do texto de Atos 12. A primeira, que Deus vê as nossas tribulações, e a segunda, que Ele ouve as nossas orações. Então Ele apenas não está atento ao que está acontecendo, mas também está com o ouvido pronto para receber as nossas orações, as nossas petições. Nós lemos, além de Atos 12, nós lemos também 1 Pedro 3,12, que diz assim: porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esse texto mostra o que Deus fez por Pedro. E hoje nós vamos ver a terceira certeza maravilhosa de Atos 12, que é que Deus lida com os nossos inimigos. Deus, Ele trata com os nossos inimigos. Vale lembrar que o inimigo de Pedro não era um inimigo qualquer. Ele era inimigo da igreja, tinha grande poder, era muito cruel, e o Senhor se atentou para o que Herodes Agripa estava fazendo contra o seu povo. Nós falamos aqui no domingo passado também que esse homem era um homem perverso. Ele era neto de Herodes o Grande, que havia mandado matar crianças lá em Belém. Era sobrinho de Herodes Antipas, que havia ordenado a decapitação de João Batista. Então nós falamos uma família de gente que gostava de intrigas, que gostava de problemas, que gostavam de assassinatos, e que, se não fosse o fato de Deus estar vendo a tribulação do seu povo e ouvindo a intercessão que era feita continuamente, Pedro com certeza teria sido condenado e morto naquela ocasião. Mas Deus mandou o anjo para que libertasse, para que tirasse Pedro da prisão. O anjo libertou a Pedro, e Pedro seguiu a casa onde estava reunido o povo de Deus em oração. E a parte final do verso de 1 Pedro 3,12, que nós lemos, declara que o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Se o relato tivesse terminado simplesmente com a partida de Pedro, nós ficaríamos sem saber e especulando o que poderia ter acontecido com os guardas, o que poderia ter acontecido com Herodes. Perdão. Mas a palavra de Deus não relata que horas o anjo libertou Pedro, mas quando o grupo seguinte de soldados entrou na cela, eles ficaram consternados, eles ficaram surpresos ao descobrir dos guardas que os guardas do turno anterior estavam lá, mas o prisioneiro não estava. Ou seja, Pedro havia desaparecido, Pedro havia fugido novamente. Provavelmente os guardas estavam dormindo ainda e não foram acordados cordialmente. Com certeza também não souberam explicar a situação da fuga de Pedro aos outros soldados. Imaginem como um prisioneiro acorrentado conseguiu escapar quando havia 4 guardas nas celas e as portas estavam trancadas. Bom lembrarmos também que, de acordo com a lei romana, se um guarda deixasse um prisioneiro escapar, ele deveria receber o mesmo castigo que aquele prisioneiro teria recebido, mesmo que fosse a pena de morte. Em Atos 16:27 diz assim: e acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Atos 27:42 diz assim: então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Então era comum que, se uma pessoa fosse condenada à morte e essa pessoa conseguisse fugir, quem ia pagar a pena seriam os soldados. A gente lembra de uma exceção muito importante que aconteceu e que mostra que houve um trato ali quando Jesus ressuscita, o corpo sai da tumba, Jesus sai
da tumba e os guardas ficam ali fingindo de mortos e eles foram recompensados para mentir Jesus, que os discípulos, que o povo de Jesus tinha tirado, roubado o corpo. E nós sabemos que se isso realmente fosse verdade, eles não apenas testemunhariam, mas também morreriam por isso, porque deixaram uma pessoa ser roubada, uma pessoa ser levada. Então receberiam a mesma pena. Além de aplicar a lei contra os soldados, ele tinha um plano também para deixar que sua popularidade não caísse. Então, ao invés de matar um homem para cair nas graças dos judeus, matou 4, na esperança de agradar ainda mais a esses judeus. Em Provérbios 11:8 diz assim: o justo é libertado da angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Essa verdade, irmãos, ela é ilustrada pela morte de Herodes, apesar de que Deus nem sempre fazer justiça tão rapidamente como foi feito, e ele não faz rapidamente muitas vezes devido aos seus propósitos, devido às suas permissões. Não há dúvida de que Deus fará o que é certo, de que Deus será justo. Gênesis 18:25 diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra, ele é justo. Então surge aqui a seguinte situação: o povo de Tiro e de Sidom, que dependia dos alimentos que adquiria dos judeus, havia de algum modo desagradado o rei Herodes, o que, pelo que nós ouvimos e conhecemos, não era tão difícil assim de ser desagradado. Então corria um risco de perder ali a sua assistência, os seus alimentos. Eles, como nós lembramos, como nós conhecemos bem alguns políticos no nosso país, eles subornaram Blasto, encarregado da câmara, que era o quarto de dormir do rei. Blasto era um funcionário de muita confiança e ele convenceu o rei de se encontrar com a delegação estrangeira. E isso para o rei é uma oportunidade de mostrar com orgulho a sua autoridade, a sua glória, e também para os delegados o agradarem, para trazerem elogios, para trazerem presentes, para envaidecer o ego de Herodes. De acordo com o historiador judeu Joséfo, a cena ocorreu durante uma festa em homenagem ao imperador Cláudio, e nessa ocasião Herodes vestia um traje de prata. Não sabemos como o rei disse, mas sabemos que o objetivo dele de impressionar o povo foi alcançado. Falaram ao ego do rei e lhe disseram que ele era um Deus, a voz de Deus. Isso que nós estamos ouvindo não é a voz de um homem, e sim a voz de Deus, deixando ele absolutamente envaidecido. Mas Herodes não deu a glória devida a Deus, e desse modo toda aquela cena não passou de idolatria, irmãos. É importante lembrar-se da palavra do Senhor em Isaías 47:8, que diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem. Queridos, em vez de Pedro ser morto por Herodes, o rei é que foi morto pelo Deus de Pedro. Talvez o mesmo anjo que livrou Pedro tenha ferido o rei. Herodes caiu enfermo e com uma doença que atacou seu intestino, isso segundo Joséfo, e assim morreu 5 dias depois. Queridos, esse acontecimento é mais que uma página histórica antiga, pois ela nos mostra o mundo e as pessoas de hoje. Os cidadãos de Tiro e de Sidom só estavam preocupados em conseguir os seus alimentos suficientes para encher os seus estômagos. Sem dúvida o alimento é essencial, mas há algo errado da maneira ou do preço que estamos dispostos a pagar para conseguir esses alimentos. Eles estavam dispostos a pagar qualquer preço. A delegação sabia que conseguiria, que desejava, se elogiasse o rei, se enchesse o ego dele, ainda mais o chamando de Deus. Um povo que agia de acordo com os seus interesses.
E quando nós vemos tanto a ação do rei quanto a ação do povo, é impossível não ver no rei Herodes uma ilustração do homem, do futuro homem da iniquidade, que um dia governará sobre o mundo e perseguirá o povo de Deus. Está lá em 2 Tessalonicenses 2 e Apocalipse 13. O homem da iniquidade, ou seja, o anticristo, afirmará ser um Deus. Ele não vai propor que talvez ele seja, ele vai afirmar que ele é um Deus e exigirá que todo o mundo o adore, que todas as pessoas o adorem, mas nós não podemos deixar nos enganar, porque Jesus voltará. Ele julgará tanto esse homem quanto seus seguidores, de acordo com Apocalipse 19, 11 a 21. O mundo ainda vive em função de aplausos e prazeres, irmãos. Nós temos visto aí disputas tristes por poder, executivo contra legislativo, legislativo contra o judiciário, judiciário contra o executivo, presidente contra governadores, governadores contra prefeitos, prefeitos contra governadores, contra presidente. Então nós temos visto isso. Por quê? Porque as pessoas querem aplauso, as pessoas querem ser reconhecidas, faz parte da vaidade delas. O ser humano tornou-se o seu Deus. Romanos 1:25 diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O mundo continua buscando os prazeres físicos, buscando benefícios próprios, e ignora o espiritual. 1 João 2, de 15 a 17, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo vive pela força e pelos elogios, não pela fé, não pela verdade. E um dia, talvez não muito distante, esse mundo será julgado. Nos dias de hoje, irmãos, assim como em Israel antigamente, a igreja sofre por causa de pessoas como Herodes, que usam sua autoridade para se opor à verdade. Desde Faraó do Egito, o povo de Deus sofre o domínio de déspotas, de governos cruéis, e Deus sempre preservou o testemunho no mundo. Afinal de contas, a igreja é um instrumento que Deus usa para esse propósito, para testemunhar ao mundo. Nem sempre Deus julgou os governantes como fez com Herodes. Imagine se julgasse os governantes, todos eles que agem buscando glória para si, ou até mesmo nós, se ele julgasse dessa maneira. Mas é importante, Deus sempre cuidou do seu povo e providenciou para que não sofressem e nem morressem em vão, irmãos. Lembrem-se disso, é sempre importante lembrar, Deus não deixava que o seu povo sofresse ou morresse em vão. Quando isso acontecia, tinha um propósito, e o principal propósito, nós sabemos, das nossas vidas é glorificar o nome do Senhor. A liberdade que desfrutamos hoje foi comprada por essas pessoas que abriram mão de serem livres. A igreja primitiva, ela não tinha influência política. Hoje nós vemos aí igrejas com muita influência. Tanto é que em algumas cidades as igrejas conseguiram fazer com que fossem abertas normalmente. Já em outras não. A igreja primitiva não tinha qualquer influência política, nem amigos de altos escalões para dar esse jeitinho. Muito pelo contrário, a igreja se dirigia ao trono mais elevado de todos, o trono da graça. Queridos irmãos, os primeiros cristãos eram um povo de oração, pois eles sabiam que Deus poderia resolver o problema deles. O trono glorioso de Deus era o maior trono a quem eles poderiam buscar, era muito maior do que o trono de Herodes,
O exército celestial de Deus poderia derrotar tranquilamente os frágeis soldados de Herodes a qualquer momento, sem qualquer necessidade de suborno, para conseguir fazer justiça. Eles simplesmente levavam as suas petições à Suprema Corte e as entregavam ao Senhor. Eles oravam pelas suas petições. E qual foi o resultado de tudo isso? A palavra do Senhor crescia, a palavra do Senhor se multiplicava. Lucas, ao registrar isso, ele está cumprindo o propósito do livro de Atos, de mostrar, a partir das origens modestas da igreja de Jerusalém, que a igreja se espalhou por todo o mundo romano e continua se espalhando e continua aumentando. Queridos, é um grande estímulo para nós hoje. No início de Atos, nós lemos lá que Herodes parecia que estava no controle e tudo indicava que a igreja perdia a batalha, que ele prevaleceria, mas no final do capítulo ele está morto e a igreja está viva e muito viva, crescendo cada vez mais, porque era uma igreja que orava e por isso era uma igreja bem-sucedida, era uma igreja que tinha fé no Deus pelo qual ela servia. Finalizando, irmãos, uma missionária chamada Isabel Kahn orava assim quando estava em dificuldades: se este obstáculo vem de ti, Senhor, eu o aceito, mas se vem de Satanás, eu o rejeito. E Alan Redpath, ele costumava dizer assim: vamos manter as cabeças erguidas e os joelhos dobrados, pois a vitória está do nosso lado. Se esse obstáculo vem de ti, Senhor, eu aceito. Se essa doença, Senhor, vem de ti, eu aceito essa doença. Se faz parte do teu propósito, Senhor, o sofrimento que estamos tendo hoje, nós aceitamos, Senhor. Mas se não for do teu propósito, se não for da tua vontade, Senhor, mas tiver a tua permissão, Senhor, nós pedimos que o Senhor intervenha, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor não deixe Satanás triunfar nas nossas vidas. E quantos obstáculos estão vindo, irmãos? Quantos obstáculos estão vindo nesses dias? Muitos deles não são obstáculos vindos de Deus. Muitos desses obstáculos vieram justamente para atrapalhar a comunhão dos irmãos com Deus, para atrapalhar a comunhão uns com os outros, estão atrapalhando as comunhões, estão atrapalhando os relacionamentos conjugais, estão atrapalhando o relacionamento familiar. E nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita nas nossas vidas. Não nos deixarmos abatermos pelas dificuldades diárias, irmãos. E olha, as dificuldades diárias são constantes nas nossas vidas. Nós devemos fazer como a igreja fez: orar, reunir, buscar a Deus em oração, orando incessantemente, orando constantemente. Nós devemos fazer como Pedro fez, descansar no Senhor. Estava preso ali ao ponto de ser condenado à morte. Ele dormia profundamente porque ele confiava no Senhor, ele descansava no Senhor. Nós devemos fazer isso, orar, confiar, ter fé que Deus está no controle, e assim nós vamos ter dias melhores, ainda que as coisas não estejam bem, mas nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E essa é a nossa oração, que nós possamos nos unir em oração, que nós possamos buscar a Deus, buscar intimidade com Deus, e assim termos paz, assim termos vitória, e assim podermos fazer como aquela igreja estava fazendo. Aquela igreja estava crescendo, aquela igreja estava se multiplicando. Deus esteja abençoando a cada um de nós, para que nós possamos alcançar esse propósito. Os nossos inimigos não são maiores do que o nosso Deus. Tenhamos sempre isso em mente. Essa doença vai passar, Deus vai permitir que ela acabe e nós seremos vitoriosos no Senhor. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Temos um domingo muito abençoado, no nome de Jesus. Amém.